Olá, queridos, graça e paz. Como vocês estão, hein? É bom todos os dias participar com você um pouquinho, uma porção da Palavra de Deus. Isso aumenta a nossa fé, fortalece a nossa caminhada com Ele, amém? Você pode ficar livre dos medos da vida. É sobre isso que eu vou comentar aqui, no devocional de hoje. A liberdade que o Senhor Jesus nos deu, não somente nos livra de uma vida de pecado, mas também de uma vida de medo, uma vida de covardia também. Você sabia disso? Nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus diz para nós. Cada detalhe das Escrituras, ali nas entrelinhas, estão embutidas promessas de Deus para nós. E nós precisamos extraí-las para que você possa ser um crente forte, uma bênção em nome de Jesus. Vamos a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Glória a Deus. Eu vou orar. Precioso Pai, eu te dou graças pela Tua palavra, Senhor. Ela é santa, Pai. Ela é maravilhosa, ela é perfeita. Senhor, o Teu nome é santo, 3 vezes santo. Ajuda-me nesse momento agora a comentar a Tua palavra, Pai. Não é uma pregação, mas essa pequena porção da palavra, ela pode ajudar muita gente a se fortalecer e a se manter de pé. Pai querido, eu peço que o Senhor carregue as minhas palavras com a Tua unção e com o Teu poder, e que a pessoa que está do outro lado me ouvindo, Senhor, ela possa ser abençoada e fortalecida e ajudada por Ti. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. O que existe, meu irmão, na sua volta que faz você ficar com medo? Doença? Condição financeira? Lutas na família? Irmão, são tantas coisas, né? Pelo que eu converso com as pessoas, são tantos itens que deixam as pessoas afligidas. É o quê? São os filhos, o medo do que vai ser o seu amanhã, ou o seu casamento não vai bem. A verdade é que não importa o que pode estar acontecendo à sua volta agora. Você ainda pode viver dentro de uma paz, sem medo, caminhar dentro da força de Deus. As Escrituras nos encorajam a não deixarmos nenhum fator externo nos abater emocionalmente. O Salmo 34, versículo 4 diz assim, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Você vê que temor, medo, até mesmo covardia, não é uma coisa só dos dias de hoje. Mas nos tempos da Bíblia, os homens de Deus já tinham medo das coisas que os rodeavam, os assediavam. Então eles buscavam a Deus e Deus respondia e os livrava dos temores, dos medos. Deus não quer que você tenha medo da vida, muito menos que você seja um covarde. Mas a dica que eu dou para você é que você não pode ficar pensando sobre as coisas negativas desse mundo, ao ponto de você desanimar. Se você sente medo, preocupação, ansiedade, sobre qualquer coisa, você precisa saber que esses sentimentos eles não são de Deus. Não é o plano de Deus para você. Porque Deus prometeu te dar um espírito de força, de poder, amor, uma mente forte, um espírito de moderação. Um espírito de moderação fala de um emocional blindado por Deus. É por isso que é um tremendo poder em você meditar nas Escrituras. Você é livre quando você está equilibrado internamente. A paz de Cristo flui dentro de você. O poder, daí você pode viver melhor com o seu marido, com a sua esposa. Você trata melhor os seus filhos. Você lidera melhor os seus funcionários. Suas aulas, suas palestras, as suas decisões. Tudo na vida fica melhor, se encaixa. Você pensa até mais claramente. Não é verdade quando acontece isso? Como eu falei no início, a liberdade que Cristo nos deu do pecado não te deixa livre só dos vícios, da prostituição, da vida desregrada, mas também do espírito do medo, que traz prisão na alma e nas emoções das pessoas. Vou ler aqui Romanos capítulo 8, no versículo 15. Esse versículo aqui é muito interessante. Deixa eu localizar ele aqui. Ok? Diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito de Deus que foi dado a você, que mora dentro da sua vida, que ajuda você a cumprir a vontade do Pai, a glorificar o Senhor Jesus, Ele não te dá o espírito de medo. Você não tem que ter medo de Deus. Deus não está te condenando, procurando os teus erros para poder te condenar, para poder te lançar fora. Meu irmão, não tenha medo de Deus. Se aproxime do Senhor com o seu coração aberto, com o seu coração tranquilo, sem medo, sem temor. Chegue para Deus e diga, Tu é o meu paizinho querido. Nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Isso fala de proximidade. Significa que Deus quer cuidar de você.
E quando você entende que Deus é o seu Pai, não um Deus longe, irado, que está todo o tempo tentando condenar você, te destruir. Não é nada disso. O juízo de Deus vai vir sim, mas não é para agora. Nós estamos na dispensação da graça de Deus, então aproveite bem isso. Foque a graça de Deus, foque o amor de Deus por você. Foque o perdão, foque a misericórdia de Deus, que não tem fim. Deixa a ira de Deus para o seu tempo. Parece que tem pregador que ele quer focar naquilo que não é para se pregar agora. Não se preocupe com isso. Deixa o amor de Deus inundar o seu coração. Romanos capítulo 5, o Senhor me faz lembrar dessa passagem agora. No versículo 5, Romanos 5, versículo 5. Diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Deixa Deus ser Deus na tua vida, meu irmão. Deixa Deus inundar a tua vida, teu coração, a tua mente, as tuas palavras. Para de falar palavras duras para as pessoas, para os teus filhos, para os teus amigos. Coloca palavras de graça aí. Quando você quiser trazer um esclarecimento maior para as pessoas a respeito das Escrituras, procure pedir a Deus orientação, procure pedir a Deus sabedoria para você apresentar a Deus não como um Deus mau, um Deus irado, um Deus brabo. Quem quer ficar perto de alguém brabo, de alguém irado, de alguém mal-humorado? Ninguém. Eu não quero ficar perto de alguém irado, de alguém que está sempre tentando descobrir uma falha minha para tentar me incriminar, para tentar me condenar, me lançar fora. Você está apresentando o Deus errado, Deus mau. Deus é amor. Quando as Escrituras falam que Deus é fogo consumidor, você tem que ler o texto todo. Está em Hebreus capítulo 12. Não pega uma passagem isolada para você fazer um discurso sobre ela, não. Você precisa ler o contexto todo para ver o que está envolvido naquilo ali. Quando as Escrituras falam que Deus é fogo consumidor, está se referindo ao juízo de Deus futuro. E as pessoas que rejeitaram a Deus, embora tanto que elas ouviram falar da bondade de Deus, elas resolveram dispensar, resolveram ignorar o Senhor. Então, por isso ele fala, Deus é fogo consumidor. Mas no momento, a mensagem principal que deve ser pregada hoje é a mensagem da graça. Essa é a dispensação que nós estamos. Em Atos dos Apóstolos, que Paulo disse aos irmãos, Atos 20, ele disse, irmãos, eu encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Encomendo-vos a palavra da graça. Ele não disse a palavra do juízo, disse. No capítulo 15 a mesma coisa. Diz assim, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Veja aí. Então a graça de Deus ela traz o espírito de liberdade, não é um espírito de escravidão. Para você voltar de novo àquele espírito que você vivia antigamente. Espírito de medo, espírito de condenação. Você recebeu o espírito de adoção, amado. Você agora é filho de Deus. Você pode entrar no seu quarto, trancar a sua porta, dobrar os seus joelhos e dizer, Abba, Pai. Deus vai ouvir a sua oração, Ele quer ouvir você. Ele tem prazer quando você se aproxima dele. Não tenha medo do Senhor, não, meu irmão. Essa proximidade que você faz com o Senhor faz todo espírito de covardia, de medo, de condenação cair por terra e ir embora. E quanto mais você se posiciona como um filho de Deus, mais liberdade você tem. Debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre você. Então, quanto mais poder, amor, o espírito de moderação domina, mais prudência vem, mais sensatez, mais diligência, sabedoria existe na sua vida. Você pode ouvir a voz de Deus mais claramente e obedecer ao Senhor fica mais fácil. Não é difícil, mas o inimigo sabe disso. E o objetivo dele é roubar sua paz, sua tranquilidade, aquilo que Deus te deu gratuitamente para você. Então ele vai criar situações para te deixar aborrecido, chateado. Mas quando você decide, quando você opta por receber a paz de Deus, por receber tudo que Deus preparou para você, nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Nem fator externo nenhum vai tirar o que Deus colocou dentro de você. A força, o equilíbrio e as riquezas da graça de Deus que estão dentro da sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.